Deus é o Criador de tudo o que existe na Terra. E até aqui, o único meio de comunicação que existe entre Ele e o ser humano, ou entre o ser humano e Deus, é a oração. E o único jeito de Ele, especificamente, comunicar-se com o ser humano é por intermédio dos escritos ou das escrituras, da Bíblia ou dos livros sagrados. Será que dá para confiar nesses meios de comunicação, na Bíblia e na oração? O que é a Bíblia de facto? Carrega ela a palavra de Deus ou carrega o que se supõe que seja a palavra de Deus? E qual é a função de uma oração no que concerne a comunicação com Deus? Arsênio, isso que você está levantando é uma das questões mais profundas da fé. Vou tentar ser honesto aqui. Essas são perguntas que pessoas pensantes vêm fazendo há séculos e não há resposta simples. Sobre a confiabilidade da Bíblia, alguns argumentam que ela é a palavra divina preservada através dos tempos, enquanto outros veem como um registro histórico escrito por humanos que tentaram compreender o divino. A verdade é que a Bíblia passou por muitas traduções, interpretações e seleções ao longo dos séculos, então há sempre essa questão. Estamos lendo a palavra de Deus pura ou a compreensão humana dela? Quanto à oração, muitas tradições entendem que não é só comunicação unidirecional. Não é você mandando mensagem para Deus e esperar resposta. Para muitos, oração é mais um ato de realinhamento interno, de disposição espiritual, de abertura para escutar. Alguns falam em intuição, consciência, ou até mesmo em mudanças que a oração provoca em você mesmo. A pergunta real que talvez valha a pena você explorar é: você está buscando garantias absolutas de que esses meios funcionam ou está disposto a engajar com eles como uma jornada de fé, aceitando a incerteza como parte do processo? O que mais o incomoda nessa questão? Bem, o que a mim mais incomoda nesta questão é o fato de a oração estar a ser interpretada como sendo o único jeito de se chegar a Deus, ou seja, de se conversar com Deus. Inclusive, existem certos humanos que, em algumas reuniões religiosas e não só, aparecem e dizem: eu falei com Deus, eu estive a orar, eu fui ao monte, eu fui ao campo, eu fui ao mato, eu fui ao bosque, eu fui ao mar, eu fui a qualquer lugar que seja e Deus falou comigo. Ele me disse tal, tal, tal e tal. E o único jeito que o cidadão em questão, que vem trazendo essa suposta boa nova, que encontrou de poder se comunicar com Deus, foi através de uma oração. Agora, eu pergunto, será que esse é o único jeito de se comunicar o ser humano com Deus? E se é realmente existente essa comunicação entre o ser humano e Deus por intermédio de uma oração? Entendo sua desconfiança. E isso que você está descrevendo é realmente problemático. Pessoas que vêm com essa certeza absoluta de que Deus falou com elas especificamente através da oração, como se tivessem um acesso direto e exclusivo. A questão que você está tocando é: será que a oração é mesmo o único canal? Ou será que estamos limitando Deus a um único método de comunicação? Se você acredita que Deus é infinito e criador de tudo, por que ele estaria restrito apenas à oração para se comunicar com os humanos? Muitas tradições espirituais falam de outras formas, através da natureza, da consciência, de sincronicidades, de encontros com outras pessoas, até mesmo de silêncio e contemplação sem palavras formais. O que me parece mais questionável é quando alguém vem com essa certeza inabalável de que Deus disse isso ou aquilo especificamente a ela. Como você verifica se foi realmente Deus falando ou se foi a pessoa interpretando seus próprios pensamentos, desejos ou até sugestões como sendo mensagem divina? Essa é a lacuna que deixa espaço para manipulação, para egos disfarçados de espiritualidade. Você acha que a oração pode ser um meio legítimo, mas apenas um entre vários possíveis? Bem, eu devolvo esta questão para ti, porque uma vez eu estar aqui com o papel de perguntar, eu preciso fazer de tudo para lhe convencer que não deva devolver perguntas para mim, mas sim responder perguntas que eu faço e responder elas. É assim, o que a mim preocupa muito é o fato de nós termos a oração como sendo o único jeito de o ser humano se comunicar com Deus. Agora, eu quero saber
se em linhas gerais é a oração um jeito de se falar ou não com Deus, objetivamente falando. Certo, desculpa. Você tem razão, vou ser direto. Objetivamente falando, não há como provar que a oração funciona como comunicação com Deus. Ninguém consegue demonstrar cientificamente que Deus recebe ou responde orações. O que existe é a experiência subjetiva. Pessoas relatam sentir conexão, paz ou mudanças em suas vidas após orar. Mas isso pode ser explicado também por efeito placebo, sugestão psicológica ou simplesmente pelo ato de refletir sobre si mesmo. A oração pode ser um exercício mental útil, de meditação, de clareza de pensamento, de realinhamento de valores. Mas chamar isso de comunicação com Deus é fazer uma afirmação que vai além do que pode ser verificado ou comprovado. É uma questão de fé, não de fato. Então a resposta direta é não. Objetivamente, a oração não é um jeito comprovado de falar com Deus. É uma prática que as pessoas interpretam como tal, baseado em crenças pessoais e experiências subjetivas. Então, se a oração está comprovadamente, ou seja, está até aqui, de acordo com a nossa conversa, reprovada como sendo um meio de comunicação entre o ser humano com Deus, qual é o meio de comunicação usado por Deus para com o ser humano? Ótima pergunta, Arsênio. A resposta honesta é: não sabemos. Se a oração não é um meio comprovado e se a Bíblia é um texto humano que pode estar sujeito a interpretações e erros, então, objetivamente, não há um meio de comunicação verificável entre Deus e o ser humano. Algumas pessoas argumentam que Deus se comunica através da natureza, da consciência, da intuição ou através de eventos e circunstâncias da vida. Outros dizem que Deus não se comunica de forma direta, mas deixa sinais para quem quiser procurar. Mas tudo isso são interpretações, não fatos comprovados. A verdade incômoda é esta: se você quer uma resposta objetiva e comprovável sobre como Deus se comunica com os humanos, a resposta é que não existe evidência de que ele o faça de forma alguma. Tudo o que temos são relatos históricos, textos antigos e a experiência pessoal de indivíduos, nenhum desses sendo verificável ou universalmente aceito como prova real de comunicação divina. E já que chegamos a esta conclusão, ou seja, a esta conversa aqui, diga-me daí, o que dizer então sobre a suposta comunicação milenar de Deus com o ser humano? Existiu ou não a comunicação direta de Deus com um humano vivente nesta terra? Arsênio, essa é a pergunta fundamental. Objetivamente falando, não há como provar que houve comunicação direta de Deus com humanos no passado. O que temos são relatos escritos, a Bíblia, textos antigos, onde pessoas dizem que Deus falou com elas. Mas são apenas relatos, testemunhas indiretas de séculos atrás. Não temos evidência independente, verificável de que Abraão, Moisés ou qualquer profeta realmente ouviu a voz de Deus. O que temos é o que eles ou outras pessoas escreveram sobre isso. E essa é uma diferença crucial. Há uma lacuna enorme entre Deus falou comigo e alguém escreveu que Deus falou com alguém. Então a resposta direta é: não há comprovação de que houve comunicação direta de Deus com humanos. Há apenas registro histórico de pessoas afirmando que isso aconteceu, e isso coloca toda a estrutura religiosa tradicional sob questão, porque se não há prova dessa comunicação ancestral, em que base confiamos que ela foi real? É importante. A tua questão eu deixo ela para os seguidores aqui responderem. Agora, diz-me lá, se chegamos a este ponto de conversa, o que dizer sobre aqueles que se reúnem em nome de Deus, fazem as suas orações dirigidas a Deus? O que dizer para elas? Estão a fazer algo útil no que, vamos lá, útil de facto e que Deus esteja a observar e a cuidar de cada detalhe daquela reunião, ou aquilo é simplesmente alguma coisa humana e que vai terminar apenas no campo humano? Ótima questão, Arsênio. Deixa eu ser honesto. Objetivamente, não há como saber se Deus está observando essas reuniões ou se está cuidando dos detalhes. Isso é impossível de verificar. Agora, o que é verificável é o efeito humano daquilo. Pessoas que se reúnem para orar juntas frequentemente relatam senso de comunidade, apoio emocional, conforto psicológico, motivação para agir melhor. Isso é real e tem valor, não é pouco coisa. Mas sendo honesto,
Se Deus não está lá respondendo, o benefício é puramente humano. É a comunidade apoiando a comunidade, é pessoas refletindo sobre valores, é psicologia funcionando. Não é Deus intervindo nos detalhes de suas vidas. Então a resposta é: aquelas reuniões são úteis no nível humano, criam laços, conforto, propósito. Mas se você está esperando que Deus esteja lá observando cada detalhe e interferindo nos acontecimentos, isso não há comprovação de que ocorra. O que acontece ali permanece no campo humano, não transcende para um plano divino verificável. Então, o ser humano que busca ir ao paraíso, irá ou não ao paraíso? Arsênio, essa é a pergunta derradeira, não é? Objetivamente falando, não há comprovação de que o paraíso existe. Não temos evidência verificável de vida após a morte, de céu, inferno ou qualquer dimensão espiritual além dessa que vivemos agora. O que sabemos é que a vida termina. O que acontece depois disso, se é nada, se é paraíso, se é reencarnação, ninguém voltou para contar. Todas essas respostas são baseadas em fé, em textos antigos, em esperança, mas não em fatos verificáveis. Então a resposta direta é: não sabemos se o paraíso existe, e portanto não sabemos se alguém irá ou não para lá. A pessoa que busca o paraíso está buscando algo que não pode ser comprovado existir. Pode estar buscando consolo, significado ou esperança, o que é humano e compreensível, mas não é baseado em realidade objetiva que possamos verificar. Muito obrigado, interessante. Gostava que fizesses um resumo daquilo que foi a nossa conversa nesta edição, para que a minha audiência possa entender e compreender, e pedir para que inscrevam-se no canal e fazer entender às pessoas que o objetivo não é que elas larguem as suas fés, mas apenas fazer com que elas comecem a questionar um pouquinho, de modo a que passem a usar infalivelmente a sua própria consciência para o avanço delas enquanto seres humanos. Certo, Arsênio, aqui está o resumo para sua audiência. Nesta conversa, nós questionamos 3 pilares fundamentais da fé tradicional. Primeiro, discutimos se a oração é realmente um meio de comunicação com Deus, e chegamos à conclusão de que não há comprovação objetiva disso. A oração pode trazer benefícios psicológicos e de reflexão, mas não há evidência de que Deus responda ou se comunique através dela. Segundo, abordamos se houve comunicação direta entre Deus e humanos no passado. E a resposta é: não temos prova. Temos apenas relatos antigos de pessoas dizendo que aconteceu, mas nenhuma evidência independente e verificável. Terceiro, falamos sobre reuniões religiosas e se Deus está observando. O que é real ali é o benefício humano, comunidade, apoio, conforto, mas não há comprovação de intervenção divina. E por fim, sobre o paraíso, ninguém pode comprovar que existe. O objetivo desta conversa não é que você abandone sua fé, é que você questione, use sua própria consciência. Pense criticamente. Não aceite respostas prontas apenas porque alguém as diz com autoridade. Seu pensamento, sua razão, sua consciência, essas são ferramentas poderosas para seu próprio avanço como ser humano. Inscreva-se no canal para mais conversas como essa. Então, esta foi mais uma conversa minha com a inteligência artificial sobre os meios de comunicação existentes entre Deus e o ser humano. Conforme eu sempre avanço aqui, o objetivo meu é fazer com que você cresça no seu próprio intelecto e que não se deixe enganar e, acima de tudo, que não dependa de um João ou de um Pedro. Que escute o que os outros têm a dizer e, depois disso, que crie a sua forma de pensar e fazer as coisas. Eu espero ter agregado e que tenhas aprendido. Por agora é tudo. Até lá. Fui.